boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda neste domingão, dia 13 do mês de julho do ano 2025. Que este domingo seja um domingo maravilhoso, que aliás, você tenha tido aí um domingo exemplar, junto com os seus familiares, viajando, voltando de viagem, não é? Você que está nos ouvindo aí na boleia do caminhão, você que está nos ouvindo em qualquer parte do Brasil e do mundo, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça, hein? Não esqueça, sempre ao vivo. E quando dá tempo, a gente sempre faz questão de vir ao vivo. A gente erra. Você já percebeu? Todos nós erramos todos os dias. Literalmente. Nós erramos. Somos seres humanos. Mas temos a oportunidade de consertar. E quando eu faço transmissão ao vivo, uma coisa puxando a outra, o bacana ao vivo é que você pode falar e consertar os erros, ou então informações adicionais. Eu acho muito bacana. Hoje, domingo, eu estava preparando a minha programação aqui para 10 horas da manhã. E não deu. Por quê? Porque ontem de madrugada eu trabalhei na outra área que vocês já sabem, não é? E que não tem segredo nenhum, que é a área de segurança. Então hoje eu me organizo direitinho, mas você sempre depende de outras pessoas para que a sua agenda ela se torne real. E não dá. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas, com seres humanos que são falhos. Alguns são falhos porque gostam de ter o hábito de falhas. Então, no início aqui do programa, deste domingo, primeiro eu quero agradecer a grande audiência e principalmente do feminino, das mulheres. Não estou fazendo comparações, né, de discriminação, porque tudo isso, se você fala uma vírgula, muito pelo contrário, nós temos um público muito grande de homens, mas eu quero sempre homenagear as mulheres, que eu sempre fiz defesa das mulheres, seja na área de segurança, como repórter, sempre eu defendi as mulheres antes da existência da internet, sempre vou defender as mulheres aqui, porque aliás, se não fossem elas, nós naturalmente não estaríamos aqui. Então, eu quero chamar a sua atenção, você que trabalha especialmente em prédios, condomínios, você que trabalha em shopping center, mas principalmente em condomínios residenciais, que os comerciais funcionam de segunda a sexta, não é isso? Segunda a sábado. Olha a quantidade de mensagens que eu estou recebendo, e talvez a gente faça até uma programação específica durante a semana sobre o tema segurança, que a gente entende um pouquinho, né? Estamos 40 anos aí na área. Mas a grande reclamação aqui é o seguinte, sem citar nomes, obviamente, sem citar nome de empresas, porque as empresas, elas normalmente, ela não é culpada, né? Aqui eu vou defender os empresários também. Quem trabalha com facilities, agora a palavra é essa, né? Facilities, terceirização, segurança, não é? Empresas terceirizadas, que é o mundo atual, não é o futuro, é o mundo atual. Eu acho muito bacana, porque é a geração de empregos. Mas as reclamações aqui são o seguinte, e isso aqui vai para você que está me ouvindo agora, que trabalha em portarias, né? Guaritas, recepção. Qual a necessidade que você tem de todo dia inventar desculpas? E amanhã é dia, né? Segunda-feira é um dia que essa juventude, olha, eu sou do tempo que não tinha internet, hoje nós temos internet, tecnologia, nós temos metrô, no meu tempo não tinha metrô, não é que eu sou tão antigo, eu sou um pouquinho daquela mas no meu tempo tinha o metrô Sé, a inauguração do metrô Sé, 1979 me parece. Hoje tem metrô até no Capão Redondo. E por que eu estou falando Capão Redondo? Porque Capão Redondo, para quem está aqui em São Paulo, é muito longe, é longe. Até o frio, quando está aqui em São Paulo, a base do frio, quando eles tiram lá por Capão Redondo, é diferente. Então, até você que mora em Capão Redondo não tem mais desculpas. Tem metrô chegando ali no Capão Redondo, já chegou, aliás. Os lugares mais longínquos, mais longes. E a reclamação é essa. O que tem de gente que chega atrasada no trabalho. Poxa, se você entra às 7 horas da manhã no prédio, custa você render o seu colega 10 para 7. Não, 7 horas você já está atrasado. Desculpem,
Eu estou criticando isso porque eu tenho recebido muitas, mas muitas mensagens deles. Por quê? Porque o pessoal descobriu que o ligeirinho do rádio, ele também, claro, a juventude de hoje, sabe que o ligeirinho do rádio trabalha na área de segurança há 40 anos, e eu trabalho ainda. Eu trabalho numa grande empresa, um grande grupo, claro, não vou mencionar o nome, e eu trabalho nessa área, justamente observando, né, o trabalho dos colegas. E é claro que eu falando aqui, eu acabo prestando serviço de utilidade pública e prestação de serviços, como jornalista. Então, observe bem, amanhã, quando você é chamado pelo RH, e olha, eu gosto muito do seu trabalho, só que é o seguinte, olha, toda semana você prejudica o seu colega, você chega atrasado, todo dia 7h10, 7h15, 7h30, 7h40, seu horário de entrar é às 7 horas, a horário de você estar no posto de trabalho. Eu estou falando isso aqui, pessoal, mas serve para todas as profissões. Dia de segunda-feira é o Dia Internacional das pessoas que faltam, e são elas que vão até o UPA, atrapalha para quem está doente de verdade, porque você não está doente, né? Encheu o rabo, desculpe a expressão, mas não é palavrão, encheu o rabo de cachaça, de outras drogas, fica doentinho, claro, não vai ter condições de trabalhar, dor de cabeça, aí vai atrapalhar, inclusive isso, atrapalhar o serviço de saúde de São Paulo, que não adianta a gente ficar aqui só criticando o serviço de saúde, se tem muita gente também, orelhudos, que vão lá para atrapalhar o sistema. Vai atrapalhar, por quê? Porque vai pegar um atestado. A intenção é pegar um atestado para ganhar o dia, né? Para ser abonado. Agora, aqui, pessoal, não sou empresário, mesmo que fosse, eu estou defendendo também os donos de empresas, né? Porque ali não é casa de caridade, você foi contratado para trabalhar. Se você não está contente por algum motivo, o salário é baixo, pede a conta. Literalmente pede a conta, mas não chegue atrasado. Cambada de gente, eu não vou chamar de vagabundos porque são trabalhadores, mas atrapalha a empresa e piora, porque a empresa, o que ela faz? Ela resolve. No seu lugar, quando você está atrasado, coloca um outro colaborador, mas só que você atrapalha o outro colega. E esse outro colega pode ser um homem ou uma mulher, às vezes marcou há um ano, e tem fatos, hein? Eu tenho recebido mensagem aqui. É claro que por questão ética, claro, eu não vou fazer isso, mesmo que, olha, pode falar o meu nome, meu bairro, não faço isso. Então, tem mulheres aqui que não, eu marquei quase um ano para passar a minha filha no médico. E o meu colega de trabalho chegou atrasado, eu atrasei. E perdi a consulta de um ano. Isso é fato verídico. Então, pessoal, que trabalha em portaria, e eu sei que muita gente está me ouvindo, vigilantes, controladores de acesso, porteiras, porteiros, vigias, vigilantes, não importa, a função, né? É portaria, recepcionistas, não chegue atrasado. Primeiro, que o prejudicado sempre será você, porque a empresa ela vai marcando um pontinho. Na hora que você precisar de um favor da empresa, eles vão colocar dificuldade, e eles estão certos. Então, vamos cumpra a sua função. Ninguém está pedindo aqui para você ser puxa-saco, aliás, puxa-saco zero, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo quer que... A empresa contratou você para você trabalhar, não é para você atrasar. Então, isso é um carrossel. Se você chega cedo, é melhor para você, porque você se organiza, o seu colega de posto vai passar as ocorrências eventuais que tiveram de madrugada, ou então não, mas aquele papo gostoso, né? Tomar um café juntos. Sabe por que eu digo isso, pessoal? Sabe por que eu digo isso? Não estou querendo, pelo amor de Deus, ser exemplo de ninguém, mas para eu falar aqui, eu conheço muito bem o ramo de segurança, eu conheço, tá? Então, eu estou há 40 anos nesse ramo, então, eu vou começar agora, com a minha produção aqui, toda semana, dar dicas de segurança, em todos os setores. Então, eu vou dar dicas de segurança para quem é o cliente, que é o hóspede, né? Porque hoje tem um sistema Airbnb, né? Airbnb, que é esse sistema, que para mim era uma antiga, a parte de hotel, flex. Então, muitos condomínios hoje, ô Ligiane, como é que você sabe disso? Como é que você descobriu isso? Eu sou malandro velho, né? Então, a tecnologia nos dá essa oportunidade de aprendizado também, não é? Você que de repente não tem nem curso, mas se dá bem com a internet, então aprenda. Aprenda, de repente você vai subir na empresa em cargo. Você está reclamando do salário? Então, só que você está há quanto tempo no mesmo cargo? A empresa não vai descobrir que você tem interesse de repente mostrar
que você quer crescer dentro da empresa. Converse com o seu superior. Então, o primeiro passo é esse, você ser profissional de verdade. Se você mora na Zona Leste, Zona Sul, Extremo, não tem mais desculpa. Ah, o ônibus não atrasou, o que atrasou foi você. Ah, o metrô quebrou. Todo dia acontece isso. O metrô tem falha todo dia. O metrô de São Paulo tem falhas toda semana. Então, chegue mais cedo. Eu vou dizer por mim, eu nunca cheguei atrasado no meu trabalho. Por quê? Porque quando eu cheguei atrasado, eu cheguei em cima da hora. Por quê? Porque eu sempre chego 30 minutos, 40 minutos antes. Quem me conhece sabe disso. Todos os dias, quando eu estou de plantão, eu chego 40 minutos antes, para não dizer meia hora. E quando há problema do transporte público, eu não chego atrasado porque justamente esses 40 minutos vai me ajudar a chegar quase na hora, e não em cima da hora. Eu até falei errado agora, em cima da hora. Porque em cima da hora também você está atrasado. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Acontece algum fato aqui, ali, acolá, tudo bem. Mas, seja prudente, seja organizado e organizado. Você não fica reclamando da vida aí, principalmente no domingão. A minha vida é uma vida desgraçada, que não sei o que, já começa um erro, né? Desgraçado é uma palavra negativa, é palavra do diabo, não é? E você fuja dessas pessoas que só falam negativo. Experimente dar um bom dia para o seu colega de trabalho. Bom dia, tudo bem? Como foi o seu final? Ah, foi. Não, sai fora, vai embora. Dá um bom dia. Quando começa a falar ladainha, então, o meu resumo aqui é o seguinte: amigão, amigona, você que trabalha em empresa terceirizada, que é o presente, não é o futuro, você vê a quantidade de empregos que tem hoje. Eu não acredito que tem gente que fala assim, eu estou desempregado. Bom, se você está desempregado e não quer trabalhar em área de serviços, quando eu digo terceirizada, área de limpeza, a quantidade você vê de empresas diversas, tem vaga, o que falta é gente querendo trabalhar. Então, desculpe, depois que começou esse negócio de o governo federal favorecer com cartão disso, bolsa daquilo, desculpe o que eu vou falar agora, mas tem uma parcela, não me leve a mal, tem uma parcela, não é muita, mas uma parcela relativa, porque o governo nenhum paga nada, quem paga somos nós. Não é possível que você acredite ainda que existe coisa de graça. Ao almoço de graça, o bom prato é R$1 só, nós como governo é bonzinho, que nada. Ali tem um subsídio, quem paga somos nós. O governo não paga nada, ele administra muito mal o nosso dinheiro, né? Você vê aí do INSS, eu não preciso nem começar essa novela de novo. Então, vamos fazer a nossa parte. Seja um bom profissional, não importa qual a sua área. Seja um bom profissional. O seu patrão, ele está observando você, indiretamente. Então, quando você fica reclamando que a sua vida é uma desgraçada, porque o desgraçado é você mesmo. Então, não sejamos vagabundos e vagabundas, porque tem muita gente que vive desse... Eu não estou criticando diretamente, mas indiretamente sim. Por quê? Porque não tem fiscalização. Tem um bocado de gente vagabunda que vive desse bolsa não sei o quê. Porque é tanta bolsa, né? Agora até vou inventar bolsa presidiária. Só faltava essa, né? Desculpem se você pensa o contrário. Aqui o nosso jornalismo é sério e objetivo. Aqui a gente não passa a mão em ninguém. A gente não passa pano para ninguém. Tapinha nas costas? Não. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente inicia esse domingo. Aqui na tela tem várias reportagens. E vocês já perceberam que, principalmente no Instagram, a gente tem publicado muita matéria, ou algumas até, de uma das coisas que eu mais gosto, que são os animais. E não fazendo comparação, mas tem muitos animais que entendem muito mais nós, seres humanos, do que os nossos amigos, irmãos daqui da Terra, não é? Então, veja a inteligência dos animais. Eu estou falando de modo geral. Aves, não é? Aves, animais, enfim, os bichos. Você tem um bicho de estimação aí na sua casa? Eu não vou perguntar se é legalizado ou não, mas eu tenho certeza que você cuida com amor e carinho, não é verdade? Então, quando vejo notícias que negativas,
aos animais, eu sinceramente eu fico triste, como se fosse alguém da família, porque os animais, eu estava conversando agora há pouco com meu filho, por vídeo, e meu filho adora animais igual o pai, e a sua mãe também. Então a gente tem que valorizar, claro, todos nós temos que nos valorizar, nos autovalorizar, mas valorizar também as pessoas que estão ao nosso lado. Eu estava conversando com meu filho sobre isso, a quantidade de pessoas que moram, optaram, não importa, em morar sozinhas. Tem muitos amigos e amigas que estão nos ouvindo agora e nos representam. A gente recebe mensagens carinhosas. Então nós temos, só para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo essa live ao vivo no Instagram e depois vai para a rede. Mas você sabia que neste momento, neste domingo, dia 13, tem gente nos ouvindo nas emissoras de rádios no interior de São Paulo, em Goiás, no Rio de Janeiro, emissoras de rádios que retransmitem as nossas lives. Estamos ao vivo, graças a Deus, comunicando com o Brasil de audiência. Nós temos hoje mais audiência, só para fazer uma comparação, muito mais do que muitas emissoras famosas de FMs nas grandes capitais. E isso não sou eu que estou falando. É audiência auditada pelo Grupo Meta, Instagram, Facebook. Isso é bom, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente vê aqui na tela a quantidade de pessoas que estão nos ouvindo. E por que estão nos ouvindo? Porque algo está chamando a atenção. E quando a gente, muitos anos atrás, apresentávamos programas musicais, o que chamava atenção? O que chamava atenção? Eram as músicas, os artistas, as novidades. Nas plataformas de hoje, com exceção do YouTube, nós não podemos aqui, por exemplo, eu estou falando para você, ir tocar uma música no fundo musical. Por quê? O sistema bloqueia. E aqui eu não estou discutindo, são os direitos autorais, não é? Então, mas é um espaço bom para a gente bater um papo e conversar. Eu estou falando sobre animais. Você já percebeu que até alguns vídeos, eu não vou lembrar aqui, que eu tenho publicado, a inteligência, a perspicácia das aves, já percebeu? Dos animais, nas florestas, aves. Você, os jovens principalmente, não, isso aqui é montado. Porque as pessoas têm dificuldade em acreditar na verdade. Com essa nova modalidade de inteligência artificial, que muitas das vezes eu entendo como desinteligência artificial, eu não estou criticando, pessoal, é o mau uso. Tudo que tem o homem como fazer o mau uso, realmente as pessoas desacreditam. Mas eu sempre dou a primeira chance. Eu acredito e continuo acreditando na maior valorização de todos os tempos, que é o ser humano. Mas hoje, eu também acredito muito mais, em algumas ocasiões, nos animais, nas aves, do que nos seres humanos. Quantos e quantos idosos, estou falando de idosos de 80 anos, 70 anos, idosos da terceira idade em diante, que cuidam muito bem da sua saúde, estão nos ouvindo agora, nos seus apartamentos, nas suas casas, não importa qual bairro, qual a cidade, qual o município, que estão nos ouvindo, estão abraçados, ou do lado, assistindo, ouvindo o rádio, por exemplo, a gente aqui, ou assistindo na internet, com o seu cachorrinho de estimação, a sua cadela, o seu periquito, o seu passarinho, né? Ou algum animal que você tem aí, e você que é da área rural, naturalmente, os animais já são diversificados. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Primeiro, para manter a minha voz nítida, porque eu não sei o dia de amanhã. A gente trabalha com a voz, a gente trabalha com o físico, mas a gente precisa fazer a nossa parte, nos tratar. Então, um carinho especial, um beijo no coração de cada um de vocês que tem mais 60, mais 70, mais 80 e até mais 90.
O mundo mudou e muita gente não percebeu. Vocês jovens, inteligentes, valorizem as pessoas idosas. Tirem eles como professores e não como sarcástico. Sejam bastante ou mínimo inteligente para valorizar os seus pais. Não vá tudo que você precisa ir na internet. Perguntem para os seus pais, para sua mãe. Olha só que dádiva, hein? Você tem a sua mãe aí ao seu lado para você perguntar, conversar. Quanto tempo você não conversa com os seus pais? E eles moram na sua casa, ou você mora na casa deles. Eu sinto muito falta, mas sinto falta com nostalgia, porque eu fiz a minha parte como filho. Eu sempre, quando estou aqui, quando falo de pais, eu lembro do meu pai e lembro da minha mãe. Meus professores de vida. E mesmo eles não estando aqui, eu tenho certeza que os dois estão me ouvindo lá no céu. Estão felizes, porque eu sigo os seus passos. Eu sigo a maior missão que eles nos deixaram, para mim e para os meus irmãos. Eu sigo o maior patrimônio que eles deixaram para mim: caráter e humildade. Eu não faço média absolutamente com ninguém, nunca fiz. Até o veículo que eu tive a oportunidade de trabalhar, e completando 40 anos de comunicação, especialmente no rádio, eu disse aqui, mas não custa repetir, você acaba tendo ascensão na comunicação, e eu fui convidado algumas vezes, não várias, mas algumas vezes para trabalhar em televisão, para atuar no teatro. Fui convidado para muitas coisas absurdamente. Outras pessoas poderiam, você é louco, você é maluco, por que você não aceitou? E mesmo hoje, eu não me arrependo de nada. A minha praia sempre foi o rádio. E eu sou mas tão original, tão raiz no rádio. Pelo amor de Deus, não estou criticando, mas eu sou contra totalmente câmeras dentro dos estúdios de rádio, porque tira justamente a nostalgia, a curiosidade, o pensamento das pessoas. Quem é que está do outro lado do rádio? Eu sempre pensei dessa forma: cada macaco no seu galho. Radialista tem que trabalhar com a voz. Mas, repito, não estou criticando diretamente, mas indiretamente sim. Eu não admito que tenha câmeras dentro do estúdio para focalizar quem está transmitindo um programa de rádio. Tudo bem que a rádio hoje é imagem. Não, mas o rádio não foi criado para ser imagem. A rádio foi criado para ser voz. Mas tudo bem. Tudo bem. As pessoas gostam de aparecer de certo modo, mas se você perceber bem, todo mundo vai negar que faz isso, mas você, colega jornalista, radialista, que está transmitindo uma notícia, com certeza quando você está transmitindo, e pior, dialogar com alguém, você vai se perder, não vai admitir isso, mas vai se perder, porque você está preocupado também com a sua imagem, principalmente as mulheres. Porque as mulheres sempre gostam, e elas estão certas, de se apresentar bonitas. Elas já são bonitas, lindas, maravilhosas, mas com tudo impecável, vestimento, batom, né? Passar lá um creminho e tal. O homem colocou um terno, uma gravata e tal, mas mesmo assim, eu sou diferente, tá bom? Desculpem. E aproveitando isso, eu vou citar o veículo porque eu ouço, né? Então não vou citar os nomes, mas só para vocês terem uma ideia, uma jornalista, deve ser jovem, não lembro o nome dela, eu estava vindo aqui para a rádio, e foi dessa semana aqui, então eu estou tendo a oportunidade de falar agora. São erros grosseiros. Por quê? Porque a imagem, ela provoca isso. Você tem uma câmera do lado, eu imagino que seja isso. Você está dialogando com alguém dentro do estúdio, e você acaba se preocupando, não no que você está falando, mas na sua imagem. Eu creio que esse foi o erro. E pior, as suas colegas de trabalho não corrigiu, porque você pode corrigir não no ar, para não deixar a pessoa constrangida, mas você está no rádio, veja bem, por isso que é importante. Se você não tem a câmera, você pode falar tranquilamente. Por exemplo, você sabia que neste momento
está eu aqui, falando no microfone, tem o Alencarzinho Júnior, e não sei que milagre, a Tami Cristina de Barros está aqui. Domingo. É porque ela veio de forró, não é possível. E ela está ali rindo, mas ela quer uma carona. Você disse. Então, normalmente nesse horário à noite, eu estou apenas com o Leandrinho, o Zé Leandro, que está de folga hoje, ou o Alencarzinho Júnior. E hoje nós estamos aqui, o Alencarzinho Júnior e a Tami Cristina de Barros. Vocês não estão vendo nenhum de nós três. É proposital, não é frescura. É o rádio verdadeiro, raiz. Você sabe que até isso, para criar o Estação Imprensa, tem história. Tudo aqui tem histórias. Então, quando eu estou falando no início, com você no improviso, é improviso mesmo. O improviso é você articular essa movimentação do cérebro de todos nós. A gente tem que agradecer a Deus pela vida, pela gratidão, e muita gente não faz isso, né? A gratidão pela vida. Uma coisa puxando a outra. Quando eu estou falando do rádio verdadeiro, esse cara é apaixonado pelo rádio, não é? Hashtag do rádio para a rede. Por que do rádio para a rede? Porque hoje nós estamos na rede, mas também estamos no rádio. Muitos colegas transmitindo aí as nossas participações. Ligeirinho, qual o horário que você está na rede? Se eu trabalhei quase 40 anos seguindo horários, hoje nós não precisamos de centralizar o horário, mas nós estamos todos os dias ao vivo. E o próprio sistema avisa vocês. Pessoal, a internet ela é maravilhosa. Vou repetir pela 10ª vez. A internet é maravilhosa. Quem fala mal da internet é porque faz o uso... Desculpem. Quem fala mal da internet é porque, primeiro, não sabe usar perfeitamente a internet. Porque a internet, ela lhe dá tanta liberdade de você fazer o lado mal, que é o lado do diabo, e o lado bom, que é Deus. Simples. Simples assim. Se você usar o lado bom, você aprende até cursos de graça na internet. Você aprende, é aquele negócio, é o hábito. Você aprende a usar a internet, o básico, mexendo, simplesmente mexendo na internet e perguntando. E a vida é assim. A vida é assim. Tem uma manchete aqui, lamentavelmente, mas eu vou deixar para amanhã, para a gente falar sobre isso. É uma reportagem que provavelmente vai passar no Fantástico, não sei, já começou o Fantástico? Olha só, isso nos deixa triste. A Tami Cristina, que é a nossa produtora, ela pediu para que a gente falasse. Então, antes de encerrar aqui, já que a gente está falando de tanta coisa, e eu sou apaixonado por animais, pena que eu não aprendi a andar de cavalo. Já em Sorocaba, alô Sorocaba, quando eu tinha 15 anos de idade, a gente ia jogar bola lá, jogar bola, o tempo era jogar bola, né? Eu lembro que eu andava de cavalo lá na nossa querida Sorocaba, onde eu também tive a minha infância ali, né? A gente jogava bola com os primos e tal. A Sorocaba hoje é uma cidade super conhecida, mas era considerada eminentemente interior. Hoje tem tudo ali, né? Sorocaba. Bom, vamos lá. Ração contaminada, olha só, mata mais de 240 cavalos de 4 estados em caso inédito. Isso aqui é lamentável. Criadores perderam animais premiados e enfrentam prejuízos milionários. A fabricante foi procurada hoje, domingo, e não se pronunciou. Pessoal, 240 cavalos morreram contaminados. Estou meio apreensivo em falar sobre esse assunto, mas por isso que é bom ser dirigido pelos jovens, não é? A Tami Cristina de Barros disse que essa é uma matéria importante, inédita, para que todos nós, principalmente a área rural, mas para todo o Brasil, para todo mundo, isso aqui é um crime absurdo. Tem um responsável por isso, a indústria farmacêutica, não importa, veterinários, não importa, uma contaminação inédita de ação por uma substância tóxica. Veja só,
contaminação inédita por ração contaminada com a substância tóxica causou a morte de pelo menos 245 cavalos nos estados de Minas Gerais, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas, segundo o próprio Ministério da Agricultura. A pasta menciona rações esquinas da empresa Nutrata Nutrição Animal Limitada. O portal G1 da Globo tentou contato com a empresa neste domingo hoje para obter um posicionamento atualizado. Os casos têm sido investigados desde o recebimento de primeira denúncia no dia 26 de maio, quer dizer, já foi feito denúncias anteriores. Será que esses animais não poderiam estar vivos, boa parte deles? E a empresa não respondeu, hein? Nutrata Nutrição Animal Limitada. A empresa mencionada aqui na reportagem. Vou repetir, os casos têm sido investigados desde o recebimento da primeira denúncia. Então já faz um tempinho. 2 meses, né? Em todas as propriedades investigadas, os esquinos que adoeceram ou vieram a óbito consumiram produtos da empresa Nutrata Nutrição Animal Limitada. Já os animais que não ingeriram as rações permaneceram saudáveis, vivos, mesmo quando alojados nos mesmos ambientes. Criadores relatam prejuízos. Um dos garanhões mais premiados e valiosos do país morreu em Atalaia, Alagoas, com suspeita de intoxicação alimentar. Quantum de alcateia, avaliado em 12 milhões de reais, vivia no Aras Nova Alcateia, quando começou a apresentar sintomas graves e não resistiu. Quantum era considerado uma das grandes promessas da raça manga larga marchadora, principalmente pela produção. Olha, o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, diz o seguinte: esse é um caso único. Nunca em toda a história do Ministério havíamos identificado a presença dessa substância em ação para equinos. É a primeira vez que isso acontece, repito, diz o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart. Os resultados das amostras coletadas e analisadas pelos laboratórios federais de defesa agropecuária, o LFDA, constataram a detecção de alcaloides pisoides, substâncias tóxicas chamadas de monocrotalina, que são incompatíveis com a segurança alimentar animal. Bom, a reportagem é extensa, provavelmente o Fantástico mostrará isso, que é gravíssimo. Mas para finalizar aqui, eu não esqueci, né? A gente vai falando de improviso e tal. Eu estava ouvindo na CBN, Rádio CBN de São Paulo, isso merece um crédito aqui, para que você tome muita atenção com o que você está falando. Pessoal da CBN, desculpe, CBN de São Paulo, isso não poderia acontecer. Uma jornalista, repórter, ela se refere, isso está em moda, não é? A IOF. IOF, o que é IOF? A sigla. Imposto sobre Operações Financeiras. E ela falou 3 vezes e não foi corrigida pelas colegas. A IOF. Ela mencionou a IOF, mas não é assim, de complemento. Ela falou exatamente isso. Olha, mas a IOF, não é a IOF. E outra que eu não lembro, mas ela pisou no tomate literalmente. Tem muita gente que vai falar, mas isso aqui é besteira. Não é besteira, porque você está transmitindo credibilidade, notícia. E a CBN é uma rádio do Grupo Globo, né? A CBN oficial. Então, o que é isso? É você errar e persistir no erro. Então, pessoal da CBN, presta atenção aí, menos olhar para as câmeras e olhar mais para o microfone e o fone de ouvido. É importante para você saber o que você está falando no ar. Aqui mesmo, ó, algumas palavras a gente vai errando, mas vai consertando no ar, porque vieram aqui na tela, ao vivo, e está um pouquinho longe. Não tem problema de onde a gente errar, mas vamos consertar. Ninguém é perfeito, perfeito só Deus, não é?
Olha, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e fique com Deus. Tá bom? Amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser. E vamos para o prefixo Alencarzinho Júnior para a gente ir embora quando o vento soprar. Rádio Estação Imprensa. Sistema Stream Web de Radiodifusão. Esta é a sua rádio Estação Imprensa, operando suas instalações na cidade de São Paulo, capital, Brasil. Edson Xavier, ligeirinho do rádio, audiência e credibilidade desde 1986.